Boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas à live Papo Político do Partido dos Trabalhadoras PT de São Leopoldo. Hoje, junto com a nossa presidenta Dolores, temos vice-presidenta do PT do Rio Grande do Sul, vereadora e líder da bancada do PT, Ana Afonso, e o vereador Nestor, para poder, então, dialogar conosco nesta tarde de terça-feira. A partir da resolução do Diretório Municipal do PT de São Leopoldo, em defesa da democracia e da vida, fora Bolsonaro, passo a palavra à nossa presidenta do PT aqui de São Leopoldo, companheira Dolores, para a sua saudação inicial. Boa tarde, companheiros e companheiras. Quero saudar aqui os nossos companheiros, aqui o Adriano, secretário de Comunicação. Em nome do Adriano, eu quero saudar a todos que compõem a executiva desse partido, grandes guerreiros que estão juntos na luta. Quero saudar a Tabita, o Douglas, e saudar todos os amigos e companheiros que estão nos acompanhando. Quero fazer uma saudação muito especial para esses nossos dois companheiros grandiosos do Partido dos Trabalhadores, a nossa vereadora e vice-presidente, como o Adriano falou, do nosso partido do Estado, a vereadora Ana Afonso, né, que desempenha já há 3 mandatos uma grande atuação na Câmara de Vereadores, e hoje ela está aqui. Eu quero fazer uma saudação especial a ti, e ao nosso guerreiro, vereador Nestor, né, Nestor, que já é uma nossa referência na Câmara de Vereadores há muito tempo, guerreiro também, consultor, né, do Partido dos Trabalhadores. Até há pouco tempo, ele esteve como presidente do SEMAI, desempenhando um papel fundamental para esse governo, fez um excelente trabalho, né? E hoje, então, eu quero agradecer essas duas figuras que vêm engrandecer o nosso debate nessa live, né? Nessa live que já há um tempo a gente tem e agora a gente retomou, né? Para abordar temas importantes, atuais, né? Da situação da política do Estado, do país, a situação dessa pandemia, né, que está nos consumindo, né, está todo mundo nervoso, a gente não sabe até onde vai, o que acontece com a questão da economia, mas estamos vivendo esse momento, e é mais um momento que nós vamos ter que passar juntos, né? Então, por isso a gente chama a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores da Câmara, né, para fazer esse nosso diálogo, né, pensando um pouco em fazer uma abordagem na questão política e na questão do município aqui, onde a gente tem um mandato excelente com o nosso prefeito Ari Vanazzi. Então, quero agradecer a todos, então, para nós, dando início à nossa segunda live, depois da nossa retomada. Obrigado, Glória. Pedir para os nossos internautas aí curtir, comentar, compartilhar, para a gente poder chegar ao máximo de pessoas, ainda mais nesse tempo de fake news, né, de notícias falsas. Nós aqui trabalhamos com a verdade, trabalhamos com, né, a situação real do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Então, quero, para abordar a situação no país e no estado, no crise sanitária, econômica e política, passo a palavra, então, à vice-presidenta do PT do Rio Grande do Sul, a vereadora líder da bancada do PT, Ana Afonso, para a sua saudação inicial. Bom, boa tarde a todos e todas, os internautas, né, a nossa militância partidária que nos acompanha nessa tarde de hoje. Parabenizar o PT de São Leopoldo, né, na figura da nossa presidenta Dolores, pela iniciativa de promover esse bate-papo político, porque em tempos de pandemia, a nossa relação tem sido mais virtual do que presencial, mas a luta política não para e nós estamos aqui como um partido que defende a classe trabalhadora. E nada melhor do que o PT para poder falar desse momento de crise política que a gente enfrenta no país. Quero saudar o nosso vereador Nestor Schwettner, grande companheiro de bancada, né, que nós, ombro a ombro, estamos fazendo a defesa das medidas do companheiro Vanazzi, nosso prefeito de São Leopoldo, e iniciar, então, com essa reflexão que vocês propõem, né? Nós estamos vivendo uma crise sanitária, né, uma crise política e uma crise econômica no Brasil,
fruto do processo de pandemia, que é um processo que está acontecendo no mundo, mas ele chega no Brasil, onde nós já estávamos numa agenda de crise econômica em nível nacional, né? Acho que é importante lembrar que os partidos de ultradireita tomaram o poder no Brasil através do golpe de 2016, né? Impeachmentaram uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade fiscal, e todo esse golpe era um golpe contra os interesses da classe trabalhadora e a favor de uma burguesia nacional que não tem um espírito nacionalista, né, uma burguesia entreguista, e hoje esse projeto se aprofunda. Nós já vínhamos numa crise do governo Temer, com as medidas que foram adotadas, o congelamento das verbas na área da saúde, da educação, a emenda constitucional 95, nós enfrentamos a destruição da CLT, né, todos os direitos trabalhistas que foram conquista da luta do povo também foram destruídos com a reforma trabalhista. A promessa é que haveria mais empregos, e o que a gente está vendo é o desemprego em massa, né? Nós sofremos um ataque à Previdência Nacional e à Seguridade, e sabemos que a grande maioria dos trabalhadores aposentados hoje vivem com um salário miserável, e sabemos que também quem trabalha hoje, quem é a força produtiva do país, não terá chances de chegar à aposentadoria, né? Ou seja, trabalhar até morrer. Essa é a linha política do governo Temer e do governo Bolsonaro. Então, a pandemia do coronavírus chega em meio a uma crise que já existia, onde o resultado da falta de investimentos na área da saúde, da assistência, a gente enxerga nos municípios. É justamente agora onde o povo precisa fazer o isolamento social, ter os seus direitos trabalhistas respeitados, ter a garantia do emprego e ter acesso à renda básica, que a gente percebe a falta das políticas de assistência, né? O SUAS, o acesso ao alimento que não chega, a renda básica do governo Bolsonaro, que é uma piada de mau gosto. Nós temos 30 milhões de brasileiros que ainda não acessaram a renda emergencial. A proposta inicial do presidente Bolsonaro era R$200. Vale lembrar que o PT e os partidos de oposição apresentaram a proposta de R$600, mas mesmo assim, mesmo a nossa proposta sendo vitoriosa, com toda a lentidão do governo Bolsonaro na sanção da lei e com todo o mecanismo que eles propuseram, usando aplicativos digitais, desconsiderando a realidade da população brasileira que não tem acesso à internet, que muitas vezes tem dificuldades com seus documentos. Nós temos 30 milhões, ou seja, 1/3 da população brasileira que solicitou o renda emergencial ainda não conseguiu, companheira Dolores, acessar esse recurso. Então, o governo Bolsonaro é um governo que nós caracterizamos como genocida, né? Vem aprofundando a crise dentro do coronavírus, fazendo um brutal ataque às instituições e, portanto, ele não é um governo democrático, é um governo que se vale do processo da pandemia para fazer movimentos, né, que contrariam as determinações da Organização Mundial de Saúde. O próprio presidente caracteriza a pandemia como uma gripezinha, ele diz que vai morrer gente, mas e daí? E nós somos um partido que defende a vida, e cada vida importa. A vida das mulheres que estão sobrecarregadas hoje com as múltiplas tarefas dentro de casa, enfrentando a violência doméstica, silenciadas, né, pela ausência do Estado, a vida da população negra que tem sido assassinada diariamente no nosso país, vítima da polícia militarista que nós temos aí, e estamos vendo os exemplos dos Estados Unidos também, da revolta que acontece com relação à vida da população negra, e isso é mundial. O governo Trump é igual ao governo Bolsonaro. Aliás, são ambos governos que desconsideram, né, as medidas de flexibilização, solicitam a volta ao trabalho, mesmo vendo que os aumentos da pandemia são gritantes a cada dia. E aqui no Estado, nós também temos uma leitura, né, de que o governo Eduardo Leite é um governo neoliberal. O governo Eduardo Leite tem se promovido com base em estudos científicos de determinação de que as regiões do Estado são pintadas de cores distintas,
mas tem se desresponsabilizado do seu papel também enquanto governo de Estado. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo uma seca, como há muitos anos nós não víamos. Mais de 343 municípios no Rio Grande do Sul são afetados com a seca. A agricultura familiar é a primeira que sofre com a perda, né, do plantio, e nós poderíamos estar abastecendo as cidades urbanas com os alimentos plantados no campo. Mas o governo Eduardo Leite vira as costas para a agricultura familiar, poderia fazer a compra dos alimentos, inclusive a compra dos alimentos dos estudantes das escolas estaduais, chegou 40 dias depois de que as aulas haviam parado, e desconsiderou a possibilidade de fazer a compra do PNAE, né, fortalecendo a agricultura familiar. O governo Eduardo Leite não apresenta nenhuma política econômica para os pequenos e médios empresários. Poderíamos estar, através do Banrisul, defendendo linhas de créditos para os pequenos e médios empresários, que são trabalhadores que estão lutando para manter os seus negócios. Poderíamos estar aumentando a testagem aqui no Rio Grande do Sul, porque há uma denúncia de que os dados do Rio Grande do Sul são mascarados devido à subnotificação. E também eu acredito que, do ponto de vista da política, o tema da educação, né? O governador do estado insiste nas aulas remotas, ele desconsidera a realidade dos estudantes da escola pública gaúcha que não têm acesso à internet e se preocupa apenas com o olhar conteudista, né? E, além de tudo, já não paga o salário em dia dos servidores, dos educadores, e ainda tenta manter os educadores dando aulas remotas, né? Isso não garante a qualidade do ensino. Então, assim como nós condenamos a realização do Enem este ano e com a juventude fizemos uma luta e conseguimos adiar o Enem, aqui no estado é a mesma coisa dirigida ao governador Eduardo Leite, que ele suspenda imediatamente as aulas remotas, né, e que ele respeite o momento de isolamento tanto dos educadores como dos estudantes. Então, o nosso partido entende que nós precisamos, para vencer a pandemia do coronavírus, nós precisamos fortalecer a democracia. E é por isso que os movimentos antifascistas começam a se levantar, em razão de que esse projeto neoliberal e fascista vai levar a população brasileira à morte. Nós entendemos que é chegada a hora de dar um basta ao governo Bolsonaro, né? Definir por imediato o encerramento deste governo, que foi eleito numa fraude eleitoral das fake news, cada dia mais provado esse tema, vários crimes cometidos pelo presidente de responsabilidade pública e também de negação, né, do tema da pandemia, e nós entendemos que este governo já era. Nós precisamos construir as condições reais para que o Brasil saia dessa crise, fortalecendo a democracia. É importante que a gente faça a denúncia, né, de que este governo que está aí, ele é genocida, ele promove a barbárie, e que é urgente o afastamento do presidente Bolsonaro e a realização de novas eleições. Essa é a orientação do nosso partido em nível estadual, essa é um pouco da conjuntura que eu trago para a gente nesse bate-papo na tarde de hoje. Obrigado, Ana. Agradecer a presença aqui da Neuza Azevedo, a Pátia Afonso, a Patrícia Schneider, a Karina Rocha, da Moradia, a Jussara Lamperman, a Adriane Centenaro, o Rodrigo de Melo Castilhos, a Amanda, então, o Pedro, ou seja, nós estamos aqui divulgando o pessoal que está acompanhando, curtindo, comentando e compartilhando a nossa live. Então, vereador Nestor, quais são as principais ações do nosso governo Vanazzi neste momento de pandemia? Primeiro, fazer a saudação à nossa presidente Dolores, toda a nossa direção do nosso partido, vereadora Ana Afonso, todos os que estão nos ouvindo, partilhando, participando dessa nossa live, né,
uma tarde bonita, de bastante frio, né? Mas muito elegante. Aqui me acompanha Pedro, e aqui a Tabita, também o Adriano Pires, e dizer o que, complementar um pouco o que a nossa vereadora Ana já trabalhou. Nós vivemos num período de anormalidade do país, visto que estamos enfrentando uma pandemia, um vírus que nós não enxergamos e ataca a todos, né? Alguns não levam muito a sério o fato do Brasil, o governo brasileiro, quem tem estrutura no nosso país, que é o governo federal, né? Não leva a sério, não leva a cabo a responsabilidade que tem com o país. É muito importante para quem já está nos ouvindo, né? De cada R$100 arrecadado no nosso país, 2/3, mais de 65%, é aglomerado lá na direção do governo federal. E nesse momento de crise, quem tem mais capacidade de apoiar os estados e principalmente os municípios, ninguém mora no governo federal, ninguém mora no governo do estado, as pessoas moram nos diferentes municípios do nosso país, e aí sim, né, que nós percebemos e sentimos as suas dificuldades e as consequências de alguém que chegou a dizer, a maior autoridade do Brasil, dizia que isso é uma gripezinha, que isso não é um grande problema, né? E que nós, somente com a economia, podíamos resolver o problema. Não, nós somos daqueles que não desassociamos a vida da economia. A vida e a economia estão intimamente interligados e, portanto, esse é o grande debate e que o mundo hoje faz em relação às suas dificuldades e à sua incapacidade de enfrentar determinados problemas. E, portanto, quem levou a sério, quem entendeu que era preciso, sim, respeitar os profissionais, a grande política pública na direção sanitária, terá melhores resultados. Certamente entrou depois da crise da pandemia e poderá sair antes. Quem levar a sério, né, presidente? Quem levar a sério sabe que a vida é assim. Quem está mais organizado leva mais vantagem sobre quem está desorganizado ou então até por mal vontade, que é o caso do Brasil. Nós somos um presidente de mau caráter, de má vontade, briga com todo mundo para tentar salvar o couro da sua família. E aqui em São Leopoldo, eu acho que é muito importante nós levantar esse conjunto das nossas questões, né, de cara, né, comandado pelo prefeito Vanazzi, por toda a nossa estrutura do município de São Leopoldo. A defesa da vida, ela é essencial. Evidente que para nós viver, nós precisamos ter o básico, né? E nós entendemos que o básico é, sim, prevenir a saúde e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas, e principalmente as pessoas que mais precisam. E por isso, no Brasil, no Estado e aqui em São Leopoldo, a preservação, a defesa da saúde como instrumento fundamental da vida e da prevenção da vida é muito importante. Então, São Leopoldo é disparado o município que fez mais testes, que mais se preocupou com os sinais que eventualmente poderiam vir por parte da população, ou seja, uma febre, uma diarreia, e automaticamente, né, um paladar diferenciado, uma boca seca, enfim, com todos os demais questões, são sinais fundamentais. E às vezes, evidentemente, né, tu tem esses sinais
e não necessariamente é o vírus. Mas, mesmo assim, São Leopoldo detectou, a partir daqui, de que cidadãos que estão lá trabalhando, lá no frigorífico em Garibaldi, né, Narcolini, JBS, assim como se estendeu essa lógica, está dado aqui no Rio Grande do Sul que 30% da população afetada no Rio Grande do Sul tem aproximação ou vínculos, né, com frigoríficos. São dados importantes até para a perspectiva da superação da pandemia. E aqui em São Leopoldo, além disso, outros pontos. Então, é fundamental para nós a prevenção da estrutura da saúde pública. E acho que o enorme esforço do Hospital Centenário, da Secretaria de Saúde, o nosso secretário, toda a equipe harmoniosamente trabalhando, e também vimos a atuação do município, do PROCON, vimos a grande atuação de mais de 24 mil kits de alimentação que seriam certamente consumidos dentro das nossas escolas, foram organizadamente conduzidos para as casas dos alunos, portanto, para as casas dos pais. Esses são elementos muito importantes, evidente que é um processo muito contraditório, em função dos setores econômicos, cada município tem a sua realidade, e acho que São Leopoldo tem se destacado muito, não somente quando a gente diz, olha, 2 mortes, né? Me chocou muito a morte, né, do De Bastiani, né, o nosso grande cidadão do bairro Vicentina, que nós, na história, durante muitos anos, fazemos reunião na casa dele, um grande metalúrgico, um grande cidadão de um pequeno bar lá na sua casa, assim por diante. Acho que isso nos lembra de que é preciso levar muito a sério. Na minha família, né, o irmão da Alvarina, minha esposa, lá na Roselândia, ela e o marido ficaram 60 dias no Hospital Geral de Novo Hamburgo. Vocês imaginam uma família comum arcar com um custo, né? Que no Brasil ainda é o SUS que banca esse desdobramento, né? Mas o retorno às casas, a manutenção, a nova vida que as pessoas pós-pandemia precisam se adequar. Então, quero dizer assim para todos vocês de que São Leopoldo trabalha muito nesta questão. O prefeito Vanazzi dioturnamente tem ajudado, orientado o monitoramento com base profissional, base técnica, né? Nosso trabalho no SEMAI, trabalhamos com muito cuidado, não faltou água, visto que se tem na cidade de São Leopoldo planejamento de curto, médio, longo prazo, né? Todos os 9 mil famílias vinculadas à tarifa social, o não corte da água, né? Condições especiais para micro, pequena empresa que consome até 30 metros cúbicos de água, uma relação especial em relação ao pequeno comércio e assim por diante. E o que é importante dentro desse contexto? São dados do SEMAI do mês de maio. A previsão da receita do mês de maio no SEMAI era 8 milhões e 100. Hoje me informaram que a arrecadação foi 8 milhões 185. Ou seja, por que mesmo com a redução de vários pagamentos, enfim, específicos, a cidade de São Leopoldo percebeu, não faltou água, as pessoas consumiram mais água, ficaram mais em casa e, consequentemente, a boa gestão garantiu o serviço. Nos 7 meses na área do saneamento de São Leopoldo, no SEMAI, nunca se trabalhou tanto em substituição de rede, limpeza de valas e também no bom cuidado da água, que é a base da saúde, né? E a gente, historicamente, nós sempre debatemos isso na boa política, R$1 investido em saneamento,
é, sim, a gente deixar de gastar R$4 em saúde pública. Então, acho que aqui tem uma ampla mobilização da cidade de São Leopoldo e a gente quer continuar pedindo para que a população tenha calma, a população participe, se informe e, através disso, sim, a boa política pode, sim, ajudar conjuntamente construir a boa perspectiva, que é a melhor garantia de vida e também a garantia de futuro. Obrigado, companheiro Nestor. Saudar aqui também a Silvana, o Ayrton Guedes, o Guilherme Lousada, a Isolda, o Ederson, o Mago, a Maria Isabel Castilho, o Daniel Paulo, aí na nossa live. Então, a companheira presidente Dolores, quais são as tarefas do PT e sua saudação final? Então, companheiros e companheiras, nós queremos dizer que nós vamos manter, né, as nossas reuniões virtuais. Quero também mandar um abraço aqui para o Ayrton Guedes, companheiro que há muito tempo, né, a gente se conhece, um grande líder comunitário, assim como todos os companheiros que estão acompanhando aqui a nossa live. Queremos continuar em defesa da democracia e em defesa da vida, né? Vamos continuar colocando nas ruas e na internet defesa do Fórum Bolsonaro. Porque não dá para a gente se calar nesse momento de tanta atrocidades que está acontecendo em nosso país. Bem lembrado aqui pela nossa vereadora Ana Afonso, que coloca com bastante dados e bastante clareza. Um presidente que não respeita a vida de ninguém. Um presidente que não respeita os negros, que não respeita a LGBT, enfim, direitos humanos. Não quer saber nada disso. Direitos esses que o Partido dos Trabalhadores há muito tempo lutou para construir, para garantir. O direito, a carteira do trabalho, né, dos trabalhadores foi rasgada. Hoje os trabalhadores não têm absolutamente nada dos direitos que foi conquistado há muito tempo, com muita luta, com muita caminhada, vereador Nestor, vereadora Ana, que a gente fez, muita peleia para garantir os nossos direitos. Hoje rasgaram, né? Rasgaram. Os trabalhadores não têm mais esse direito. Então, a gente quer seguir denunciando, a gente quer seguir nas ruas, vamos fazer uma intensificação nas ruas, né, para a luta novamente dos nossos direitos. E dizer para esse presidente que ele não nos representa, porque ele não gosta das pessoas, ele não defende a vida das pessoas. Isso não dá para aceitar. Queremos também continuar exigindo desse governo do Estado que ele precisa reagir, ele precisa agir, não ficar como ele se coloca sempre como bom moço, né? Ele tem que cumprir com as suas obrigações, ele tem que cumprir com as suas tarefas, não se ficar cada vez mais calado, como se ele fosse responsável por nada, né? E, como a vereadora Ana coloca, todos os direitos, todas as ações que ele deveria ter assumido, ele não assumiu. Então, nós vamos continuar cobrando do governador para que ele, de fato, cumpra com o seu papel, né? Faça o repasse aos municípios para ajudar nos hospitais, para ajudar na saúde, porque eu nunca vi, né, eu acho que é o governo do Estado que menos fez o repasse para a saúde em São Leopoldo. Então, a gente quer que ele assuma, que ele faça cumpra esse papel. E aqui em nosso município, nós queremos continuar apoiando as ações do prefeito Arivanazzi aqui na nossa cidade. Queremos estar junto com a população, enfrentando a crise do coronavírus. Vamos organizar, né, e preparar as nossas eleições municipais. Uma tarefa que nós já estamos fazendo e queremos cada vez agora mais tensionar
para poder nós reeleger esse projeto petista, esse projeto que defende a vida, né, do povo de São Leopoldo. É um projeto que está cada vez mais visível. Qual é a posição do prefeito Vanassi? Ele quer defender, ele ajuda, ele está preocupado com a saúde, está preocupado com os idosos, né? Logicamente, está preocupado também com a economia, mas como a vereadora Ana coloca, o presidente não está preocupado com a economia, né, do país, mas nós queremos cobrar isso. Então, como partido, a gente vai continuar a nossa organização e também queremos e almejamos, vereadora Ana e vereador Nestor, aumentar o nosso número de representantes na Câmara de São Leopoldo, porque a gente entende que se faz necessário um apoio maior, bem como temos os partidos aliados, mas uma ampliação, né, da nossa bancada petista na Câmara. Então, quero deixar aqui o meu abraço a todos que acompanharam essa live, né? Deixar o meu abraço aqui de coração a nossa bancada aqui, representada pelos nossos 2 vereadores, e que a gente siga, né, defendendo a vida e defendendo esse projeto petista que está aí. Obrigada. Obrigado, presidenta Dolores. Então, agradecer também a presença aqui, a participação do Marco Antônio, Rodrigo Machado, Ismael Mendonça, estão acompanhando, então, a nossa live. Passar, então, para a vereadora Ana Afonso. Quais são as principais ações do seu mandato e sua saudação final? Bom, nós, desde o início desse mandato, nós construímos uma grande luta, a qual eu pude liderar junto com vários colegas vereadores e vários partidos, que foi o Comitê Popular em Defesa do Hospital Centenário. Fizemos uma luta ao longo dessa legislatura extraordinária, uma grande caminhada com mais de 1.000 pessoas, e defendíamos naquela época, e continuamos defendendo, que o Hospital Centenário seja justamente financiado, porque hoje ele é mantido praticamente com os recursos do município e nos falta o governo federal e o governo do estado. Então, acho que essa bandeira da saúde, e haja visto o momento do coronavírus, que é lá onde as pessoas estão indo hoje, a rigor, né, a defesa da vida e essa sustentação da vida de cada leopoldense se faz lá naquela instituição, no Hospital Centenário. Então, o tema da saúde é um tema central para nós. As políticas públicas na área da saúde, todo esse agendamento da área da saúde chegando nas comunidades é muito importante. É uma defesa que a gente vem construindo, e eu quero parabenizar o secretário Charão e a Lilian pelo excelente trabalho, e entendemos que essa é uma situação em que São Leopoldo dá exemplo para toda a região e no estado, aumentando o número de testes, fazendo a vacinação do H1N1, levando a farmácia móvel para as comunidades, o acesso ao medicamento, levando a unidade de saúde para as comunidades. Isso é fundamental, assim como a parceria com a Unicinos e o curso de medicina, que nos trouxe muitos ganhos, como obras estruturantes, né? Lá na própria Tancredo Neves, na Vila Brás, na feitoria. Então, essa política é fundamental. Na área da educação, essa luta nossa aqui, onde a nossa cidade é referência, trazendo esse diálogo com toda a rede de educadores, buscando, né, a melhor forma de, ao retornarmos a uma normalidade que não tem previsão ainda de acontecer, o envolvimento com toda a rede. Nós agora passamos pela Semana do Brincar, que foi uma lei de minha autoria, e que esse ano nós realizamos a Semana do Brincar em casa, né? Foi um desafio que envolveu as famílias, os educadores e as nossas crianças que estão longe desse convívio no espaço escolar. O tema do direito à moradia, né, que são as pautas da habitação, e nós temos, nesse momento de pandemia, fortalecido a rede Solidariedade, que acontece nas ocupações da cidade, através do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, da Unicinos, fortalecendo toda essa cadeia de solidariedade, porque são famílias que moram em situação de vulnerabilidade, não têm acesso ao esgoto tratado, ainda não têm moradia própria,
porque esse governo acabou com Minha Casa Minha Vida, e elas têm direito a acessar o alimento e viver com dignidade nesse momento. E a pauta das mulheres, né, que eu quero deixar um convite, amanhã nós vamos realizar uma reunião pública virtual para tratar sobre o aumento da violência contra mulheres durante o processo da pandemia. Nós estamos buscando a delegada de polícia aqui da cidade, né, o deputado Edgar Preto, que tem uma proposta vinculada com a ONU. Nós estamos buscando medidas de proteção para as mulheres que estão em isolamento e que precisam de mecanismos diferenciados agora para poderem denunciar os agressores. Então, o nosso mandato é voltado, né, para temas estratégicos, a defesa de todos os projetos do prefeito Vanazzi na Câmara de Vereadores e o fortalecimento da luta comunitária. Quero cumprimentar a todas as entidades, né, Ambávio, Fala Feitoria, todas as entidades da luta comunitária que têm feito um papel extraordinário nos bairros, né, nesse período de pandemia, fortalecendo a cidadania, né, e olhando para cada um e para cada uma como uma vida que nos importa muito. Então, esse é o nosso mandato de luta popular, e eu quero agradecer, Dolores, agradecer ao vereador Nestor pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje, enquanto partido político que somos, que representamos a classe trabalhadora da nossa cidade, e dizer que defendam as medidas que o prefeito Vanazzi tem adotado, porque são medidas que estão voltadas para a vida da população em primeiro lugar, e é isso que mais importa para nós. Então, muito obrigada, parabéns pela live, estamos sempre à disposição da luta, né, para construir essa São Leopoldo cada vez melhor. Obrigado, vereadora Ana Afonso. Saudar também a Cenilda Felizardo, Franco Garcia, e passar então para o vereador Nestor, quais são as suas principais ações do seu mandato e sua relação final. Não, saudar mais uma vez todos que estão nos acompanhando. Sempre é muito importante, tanto a vereadora Ana, como também nós, temos uma vida totalmente integrada na política, né? Quanto mais os cidadãos, né, Dolores, falam mal da política, nós sabemos o quanto a política é uma arte, o quanto a política é uma inteligência, o quanto a boa política faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho que esse é um grande elemento de grande importância, e é isso que nós também estamos fazendo, né, quando estamos organizando o processo, né, vamos dizer, eleitoral, mas para nós a prioridade número 1 é, de fato, a vida das pessoas nesse momento tão difícil. Então, todo o nosso esforço, ele está concentrado e está voltado nisso. Então, a organização das pessoas, a solidariedade em relação a todas as pessoas. Nós fizemos uma grande live, 2 lives simples, mas importantes. Uma com o Alessandro da Univales, discutindo como se faz o sabão a baixo custo, e as pessoas perguntam, mas como pessoas que trabalham como recicladores podem gratuitamente fazer o seu serviço fora de hora e ainda produzir algo tão importante? Lá, a Marilda, lá da Brás, fizemos uma das máscaras, a simplicidade. Pode ver, hoje a cidade toda, majoritariamente, as pessoas usam máscaras. E a informação que eu tenho, uma grande parte é produção doméstica, produção voluntária. Então, é muito importante esses elementos. Eu quero exatamente lembrar todas as pessoas, nunca na história, sou vereador há 24 anos, nunca na história tantas pessoas me ligaram, mesmo na quebradeira dos anos 90, das fábricas, enfim, que as pessoas ligavam passando necessidade e passando fome. Voltaram de novo tempos muito piores, e acho que isso é muito sério. Cada um pode, de uma forma ou de outra, solidariamente, na família, na vizinhança, na comunidade, ajudar nesse processo. E nós estamos, além disso, no SEMAI, já falei antes,
nós estamos mantendo todos os projetos em andamento, né? Está lá o Anderson, o Gardel, toda a equipe boa que nos substituiu, que faz o trabalho andar, onde uma das referências, projeto principal do prefeito Vanazzi e nosso aqui, na área central da cidade, é a substituição da rede de água que tem 80, 100 anos no quadrilátero, nas 108 quadras do centro da nossa cidade, Dom João Becker, Mauá, João Correia, BR-116. Né? Previsão era fazer serviço em 4 anos. Com o tempo que nos antecedeu, quase 8 meses sem chuva, esse serviço andou, e com recursos próprios, o SEMAI organizado, enfim, o município organizado estabelece algo muito importante, e na nossa avaliação, além de manter a geração de emprego, renda, também ajuda muito, sim, a melhorar a vida no conjunto da nossa cidade. Além disso, vários outros projetos vinculados à questão do meio ambiente, à questão da participação popular, e eu queria exatamente fazer 2 chamamentos importantes. Um, pedir para que a comunidade de São Leopoldo, as suas entidades, a organização da sociedade civil, as igrejas, enfim, todos se empenhássemos nesse momento tão difícil, tão duro da vida das pessoas. A solidariedade não tem preço, não tem preço. Sábado fizemos uma reunião virtual com mais de 30 jovens, cada jovem falando da sua situação, desde a situação de rua dos LGBTs, desde a situação de rua das famílias sem renda, famílias que perderam a única renda, né? A sacanagem do governo federal, né? Não liberando o emergencial para todas as famílias, para os municípios. São Leopoldo devia que receber 34 milhões de emergência, conforme aprovado no Congresso Nacional. E o que aconteceu? Vai vir parceladamente, pingado, 30 milhões para o município de São Leopoldo. São 4 milhões na calada da noite que o Bolsonaro comeu, que o Guedes comeu para passar para os grandes bancos do nosso país. Aí tem dinheiro, mas para a população é muito difícil. Eu queria aproveitar, Dolores, convidar todos que estão nos ouvindo, que amanhã à noite, nós estamos na Semana do Meio Ambiente, e o Darcy Zanini, que é o nosso secretário histórico, tem imagens, um trabalho muito bonito no decorrer de todos os anos, 3º mandato do governo Vanazzi, relacionado ao Parque Imperatriz, a todos os seus desdobramentos. Nós temos as imagens no orçamento participativo, como é que era o Parque Imperatriz antes de 2005 e como é que ele ficou em 8 de dezembro de 2006, né? As grandes mudanças, assim, podemos citar muitas ações do nosso governo na cidade, principalmente a partir do orçamento participativo, que nós queremos, sim, trabalhar com força. E amanhã à noite, às 18 horas, nós temos a sessão do meio ambiente, né? Sessão do meio ambiente virtual, online. Nós vamos estar com uma meia dúzia de pessoas na Câmara de Vereadores, mas nós vamos ouvir muitas autoridades do assunto relacionado, inclusive, né, o Laudato Si, né? Padre Edinho vai fazer uma fala para nós, o seu Celino Jeremias, um empresário da nossa cidade, que junto com o SEMAI ajudou a construir o turbogerador, que é referência nacional de como exemplarmente a gente economizar energia. A mesma empresa, junto também, trabalhou as bombas que hoje estão ali instaladas na captação de água, são bombas anfíbias, tanto dentro da água como fora da água. A garantia de que não faltou água, ou seja, o bom trabalho, a boa técnica nos ajuda muito. Vamos fazer esse debate também com a presença da juventude. A juventude vai falar sobre os seus sintomas nesse exato mês, né, de junho, né, onde nós sentimos que esse Brasil foi metido fogo na Amazônia. Esse Brasil desrespeita sacanamente todas as legislações ambientais, porque nós sabemos que um bom ambiente,
um bom ambiente, com boa saúde, boa água, enfim, é fundamental na perspectiva da vida das pessoas. Então, Dolores, Ana, todos os demais, está aqui o Pedro dizendo que o tempo já foi, eu achei que foi 5 minutos, mas já foi, né? Então, para todos, nós precisamos sim participar, precisamos empenhar, precisamos discutir exatamente qual é os projetos que estão em curso no nosso país e no mundo também. São os projetos que privilegiam a morte ou defendem a vida, vinculado à questão econômica, preservando a vida das crianças, dos idosos, da juventude, todos nós. Um grande abraço, até Vitória, um bom debate aí para todos nós, né? Obrigado, Dolores. Obrigado, Nestor. Agradecemos a nossa bancada do PT, a vereadora Ana Afonso, o vereador Nestor, a nossa presidenta Dolores, a participação da nossa militância, né, a população em geral, e convidar, então, para a próxima live, Papo Político na página do PT, no Facebook, que será na próxima terça-feira, dia 9 de junho, 15 horas, e até lá nós vamos construindo esse debate que é fora Bolsonaro, em defesa da vida e da democracia. Obrigado a todos e todas, e boa tarde.